Ok, bom dia, professores, né? Bom dia a todos os participantes aqui da nossa live, né? Vamos dar início aqui e falar um pouco aí sobre as tendências, né, do mercado, na área de atuação do profissional, na área de terapia cognitiva comportamental. Né? Eu vou passar aqui a palavra para a professora Cristiane, né, para fazer as apresentações e darmos início aí a esse momento, tá, professora? Muito bom dia, fique à vontade. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos, né, que estão presentes, estão conosco nesse sábado, né, que se dispuseram a estar conosco nesse sábado. É uma satisfação muito grande estar compartilhando e compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho sobre a terapia também, né, e como que ela impacta o mercado de trabalho, né, então é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sou professora Cristiane Liseta, sou psicóloga, né? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, né? Só para acrescentar um pouquinho também, sou psicóloga do trânsito, sou psicopedagoga também, e eu tenho pós também em gerenciamento de crise e prevenção de suicídio. Sou docente, né, universitária, trabalho na área do trânsito também, e eu sou psicóloga clínica, né, e eu posso falar até com uma certa propriedade que uma das melhores escolhas que eu fiz em termos de pós-graduação foi me pós-graduar na terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma terapia que ela é baseada em evidências, né, então nós temos ali uma base científica que realmente é uma abordagem que funciona, é uma abordagem que eu poderia falar assim, que agrega muito ao campo profissional, porque nos permite ajudar as pessoas num contexto geral, né? Eu poderia falar assim, e é uma perspectiva muito grande em nicho de mercado de trabalho, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande trabalhar e poder falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Para me ajudar nessa missão aí, né, eu vou chamar a professora Gabriela Bluch aqui também, que também é psicóloga e também é terapeuta cognitivo-comportamental. Professora, bom dia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Eu acho que se encontrar num sábado para nós estarmos falando sobre terapia cognitivo-comportamental é algo muito importante, né? E ver esse número de pessoas que estão aqui, realmente já tem um olhar para esse assunto, para essa temática. E também, vocês, já estando nesse movimento, vocês observam como a TCC está tendo um destaque, né, em termos de especialização. Tá? Meu nome é Gabriela Bugli, como a Cristiane falou, eu sou psicóloga desde 2005, venho atuando dentro da área. Tá? Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e também em andamento uma proficiência na área. Tá? Tem outros cursos que a gente faz dentro da formação. Hoje estou coordenadora também de curso e também sou professora. Eu acho que é importante nós estarmos falando sobre a TCC, e eu observei, quando vocês fizeram a apresentação, que você já tem outras áreas aí de identificação, né? Quem aqui já tem alguma especialização dentro da área da formação, né? Ou quem ainda está iniciando, está tendo esse interesse, essa busca? Pode estar respondendo aqui no chat, a Cris vai me ajudando a essas falas, porque o que é importante a gente olhar, né? Nós vamos olhar TCC. Cris, eu já posso começar falando, tranquilo? Pode, Está sendo tranquilo o meu áudio, tudo bom? Então, a primeira coisa que a gente olha, que a TCC ela vem fazendo muito, né, nessa compreensão que nós temos entre nossos pensamentos, o nosso comportamento e as nossas emoções. Tá? Então, primeira coisa, ela vai lidar diretamente com coisas que estão conectadas em nossa vida. Olha aqui, ó. Não sei por quê, diz que não está me ouvindo. Então, verifica essa questão com o áudio, tá? Mas o que é importante a gente olhar? Quem aqui já teve, ou já, sou estudante de psicologia. Ótimo, Luciana. Bom, então, você pretende, dentro da área, estar atuando nesse enfoque clínico? Gosto de ouvir vocês. Se vocês quiserem pausar só para dar uma falinha, não tem problema, não. Vocês já estão com esse olhar? Olha, sou psicóloga atualmente, atuo, sou recém-formada, perfeito. Isso é muito importante a gente falar.
Sou estudante do segundo período de psicologia, que lindo, adoro. Está iniciando, eu espero que você goste muito, a psicologia nos encanta, tá? E a TCC, por que a gente volta muito? Por que eu perguntei assim, o que trouxe vocês a olhar a TCC? Um ponto importante que nós visualizamos, que ela tem, como a Cris falou, evidências. Por isso que cada vez mais a busca pela terapia cognitivo-comportamental está em foco, tá? E aí, quando a gente olha, vocês já com interesse de estar visualizando, de estar atuando dentro da área, é muito importante isso. Tá? Primeira coisa que eu gosto de falar, que quando a gente olha a TCC, fazendo uma breve introdução, ela surgiu, né, lá com o Iron Beck, né, na década de 60, voltando muito o olhar para a depressão. Então, a gente fala que foi o primeiro movimento da primeira onda, né, que a gente sai da psicologia comportamental, que aí a gente via ali muito com Ivan Pavlov, Skinner. Então, a gente sai desse movimento e se trouxe uma proposta junto com Albert Ellis e Iron Beck, depois veio aprofundando o olhar da TC, da terapia cognitiva. E depois teve esse movimento que a gente fala da primeira onda, onde se juntou a cognitiva com a comportamental. Tá? Por isso que a gente vê essa fala, terapia cognitiva comportamental. Bom, e aí o que é mais importante nós falarmos sobre essa junção? Vocês já ouviram algum comentário, tem alguns livros que falam da terceira onda da psicologia, então, da terapia cognitiva. É importante a gente falar que a terapia cognitiva, ela teve a primeira onda, que foi esse movimento. O segundo movimento que teve foi o surgimento de novas áreas dentro da TCC, né, que é a TREC, terapia cognitiva e outras. E o movimento da terceira onda, que é Mindfulness, a terapia da dialética. Então, tem várias áreas dentro da TCC, tá? Por que eu gosto de falar isso inicialmente para todos vocês que estão ouvindo? Esse movimento que a terapia cognitivo-comportamental vem realizando, diferente das outras abordagens, tá? Então, hoje, se vocês forem ver no mercado, tem poucas especializações voltadas para as outras áreas, porque a terapia cognitiva, ela vem sempre sofrendo e fortemente uma evolução. A gente sempre está atualizando-se. Vamos falar, não que as outras abordagens não atualizam, mas a TCC, ela é muito forte nesse movimento de busca de evidências, de comprovação, tá bom? E aí eu pergunto para você, por que a TCC está sendo vista com esse, vamos falar assim, a menina dos olhos de ouro, né? Por que a TCC está sendo vista dessa forma? O que vocês me diriam? Pode falar, gente. Resultado. Ótimo, resultados. Mas o que vocês colocariam? Muito obrigada, Eri. Eu vou até mudar a pergunta, né? Complementar a pergunta da Gabi, né? O que trouxeram vocês, o que despertou em vocês a curiosidade de conhecer um pouquinho mais a TCC? Né? Como é que foi esse primeiro contato com a TCC, que vocês pensaram, nossa, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero me especializar, eu quero, né, tê-la como uma referência de atuação no mercado de trabalho? Como é que foi esse movimento inicial de vocês com a abordagem? Vocês querem colocar no chat? Vocês querem falar? Pode falar, Régia. Oi, professora. Primeiro, agradecer a oportunidade de ouvir vocês, de estar aqui presente nesse encontro que é tão importante. Eu acho que uma das coisas que me fez chegar até vocês, primeiro porque eu sou apaixonada pela instituição, sou egressa dela, a importância, fui aluna, tive a honra de ser aluna da professora Erin, e o meu maior desejo de estar aqui é entender um tanto mais desse comportamento tão disruptivo que a gente está vendo agora nas escolas. Eu trabalho aqui em Pirenópolis, sou superintendente pedagógica aqui no município. Então, a gente está percebendo muitos comportamentos pós-pandemia. Não que eles não tivessem já, né? As pessoas não tivessem esse comportamento, mas eu acho que a pandemia aflorou um monte de coisa que a gente precisa entender ainda
né? Ainda não passou, né, essa onda pandêmica. E eu acho que as pessoas, as famílias, os professores, as crianças estão trazendo ainda esse peso que aconteceu durante a pandemia, acho que está se arrastando até hoje. E aí eu quero muito entender para ajudar, especialmente mulheres que estão sofrendo um nível de sofrimento muito grande. Eu quero entender um pouco mais e poder ajudar. Essa é a minha motivação. Certo. Certinho, Régia. Acho que é importante. Mais alguém quer contribuir? Obrigado, Régia. Daí eu continuo a minha fala aqui. Ó, sou mãe, o meu maior tem 18 anos, ele sempre precisou, eu não consegui concluir aqui. Cris, podia concluir para minha fala aqui? Sim. Ele sempre precisou de auxílio psicológico, gostaria de entender melhor os comportamentos. Meu filho tentou suicídio no período de pandemia, gostaria de entender para ajudar ele e outros jovens. Eu acredito que ninguém passou imune. Sua mãe gostaria de entender melhor os comportamentos. Meu filho tentou suicídio no período da pandemia e gostaria de entender para ajudar ele e outros jovens. E temos também uma aluna que teve seu contato no processo terapêutico e se identificou com a abordagem. Perfeito. Então, a gente já tem aqui um bom número de opiniões, que trouxeram aqui. Então, a partir dessas falas, né? Vocês viram que tem muito esse olhar, né, do o que eu posso fazer, né? E a TCC, a gente trabalha muito, e é importante a gente falar do perfil do terapeuta, né? O perfil do terapeuta da TCC, ele tem que ser um perfil de uma escuta muito mais ativa, tem que ser mais empático. Nós trabalhamos muito com a questão da formulação de casos. Então, assim, a gente pode estar trabalhando, dentro do que vocês trouxeram aqui como evidências, a gente pode estar trabalhando em vários. Então, a gente trabalha com os transtornos que se mostram tratáveis, né, pelo enfoque da terapia. Então, nós trabalhamos vários transtornos. E o que é mais, eu falo assim, importante da TCC, que nós temos dentro de cada transtorno orientações e ferramentas e evidências que nos orientam de como fazer, né, o protocolo de intervenção, tá? Isso é muito importante a gente estar falando. Né? Então, assim, se nós trabalhamos com os protocolos para ansiedade, depressão, o exemplo da depressão, todos os transtornos de humor, transtornos de personalidade. Então, ele tem ferramentas e evidências que nos ajudam nesse tratamento. Além da TC, ela pode ser aplicada para diferentes idades. Tá? Então, quando vocês forem fazer a especialização de vocês, e isso é muito importante a gente estar falando, vocês não vão estar falando somente da TCC de uma forma generalizada, né? Então, vocês vão ver no decorrer da formação de vocês como especialistas, trabalhar dentro dessas abordagens que vocês colocaram até com interesse de conhecimento, né? Então, o que a gente olha? A TCC em intervenções de crise, tá? A TCC para a questão de grupos, que aí a gente pode voltar à questão de escolas, né? Nós temos também dentro da TCC, que está tendo muito enfoque hoje, a terapia para emagrecimento, né? E transtornos alimentares. Então, o que é importante a gente olhar? Quando vocês vão fazer uma especialização, é importante a gente tirar aquela visão que vai ver, eu vou ficar só vendo aquele conteúdo profundo. Não, a gente olha a TCC como uma forma bem ampla, tá? Então, vocês vão poder ter esse conhecimento mais lapidado. Eu vi muitos alunos colocando aqui, estou no 7º período, sou recém-formada, e a especialização, ela é muito importante, gente. Nós não podemos ficar somente com aquele construto, me formei, tenho uma bagagem, claro, a gente não duvida da nossa bagagem, que a gente sai da graduação, mas a especialização, ela vem para nos lapidar. Né? Então, quando a gente fala assim, eu tenho interesse de ir para uma clínica, eu tenho interesse de ir para uma escola, nós precisamos, sim, nos especializar, ter uma bagagem que nos permite fazer as intervenções, né? Então, o que é importante a gente olhar hoje? Né? Quando você
Vocês chegaram a ver a grade da pós-graduação? Teve alguma que chamou mais a atenção de vocês que outra disciplina? Gabi, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho, né? Eu vou aproveitar a sua fala aqui, o ensejo sua fala e eu vou complementar a sua fala. A TCC, como a Gabi falou, né, ela acaba sendo a menina dos olhos atualmente, né? Porque é uma terapia que ela é baseada em evidências, né? Como a Erin falou, é uma terapia que a gente consegue ver o resultado mesmo, né? E é uma abordagem que ela segue alguns princípios que vão nortear todo o trabalho do terapeuta, né? E como a Gabriela falou, vai muito além, o conhecimento que você obtém pela TCC vai muito além do trabalho apenas em clínica, né? Então, eu posso pegar o meu conhecimento, a minha bagagem, né, de conhecimento em relação à abordagem e aplicar na área escolar, por exemplo, na área hospitalar, por exemplo, né, aplicar os modelos que ela traz em outras áreas também de atuação. É importante a gente frisar isso, né, fora os nichos, né, que a gente, como a Gabi falou, né, os nichos aí que a abordagem traz. É uma abordagem que as pessoas também têm muito interesse, por quê? Uma das alunas colocou aqui, por exemplo, né, é uma abordagem que ela é estruturada. Então, se eu pensar na parte clínica, os atendimentos, eles vão ter o quê? Uma estrutura de sessão, né? Então, nós trabalhamos basicamente uma queixa por vez, trabalhamos com um modelo cognitivo. O modelo cognitivo é o que vai reger toda a prática de atuação do profissional, independente da área que ele vai atuar, né? E qual que é o nosso modelo cognitivo? Nós trabalhamos com as percepções, ou seja, a percepção que eu tenho de uma situação, ou o modo que eu penso uma situação, ela influencia nas minhas emoções, no meu comportamento, né? Então, nosso foco é muito na parte cognitiva, pensamentos e crenças, eu poderia falar de uma forma mais simplista, né? Para não complicar muito, pensamentos e crenças. Então, nosso papel é muito na questão das percepções. E eu vendo algumas mensagens nos chats aqui, por exemplo, eu vou complementar a fala da Gabi, né? Então, assim, dentro da TCC, nós temos um conteúdo que acopla também um conhecimento escolar, para quem trabalha em escola, né? Entender um pouquinho dos transtornos de aprendizagem, né? Como que o pedagogo, ou o diretor, o coordenador, de repente, pode ajudar aquele aluno com aquele transtorno, né? Porque nós trabalhamos também com modelo psicoeducativo, né? De trazer uma informação com base psicológica para as queixas e para as demandas, né? Eu posso pensar, por exemplo, na área, como a Gabi falou, do emagrecimento, temos muito protocolo para a área de emagrecimento, né? Para cada transtorno também, como a Gabi diz, né? Que é perfil da TCC, nós temos protocolos também de atendimento, né? Então, se eu tenho pacientes, por exemplo, com os transtornos de ansiedade, temos protocolos específicos para isso. Se eu tenho pacientes, por exemplo, com transtornos depressivos, eu tenho protocolos para isso, né? Inclusive, né, eu ouvi uma mãe falando essa questão do suicídio também, né? Nós temos várias literaturas da TCC também para trabalhar também a questão do manejo do suicídio, né? Então, como a Gabriela falou, é uma abordagem que ela é muito ampla e que ela consegue suprir muitas demandas no mercado de trabalho, muitas mesmo. Sim, principalmente, né, Cris, porque enquanto nós terapeutas, nós temos um olhar de permitir que a terapia ela seja mais ativa. Então, em todas as áreas que a gente for ver de atuação, seja terapia de casal, seja terapia infantil, a TCC infantil, a de casal, a TCC para familiar, orientação para pais, e ambas, nós temos um olhar dela ser muito ativa. Né? O que quer ser a TCC uma abordagem ativa? O paciente, ou quem está com aquela limitação, ele é ativo no processo, tá? Porque ele trabalha de uma maneira muito colaborativa com o profissional. Tá? Então, tanto para solucionar seus problemas. Então, aí a gente vai falar um monte de técnicas que tem, aonde o paciente ou a pessoa que está ali no processo de intervenção, ele se torna coterapeuta dele mesmo, tá? E uma coisa que a gente fala, por ela ser muito diretiva, né? Ela direciona os problemas apresentados. Então, a gente trabalha a questão dos pensamentos, dos sentimentos, dos comportamentos atuais que a pessoa esteja. E voltando um pouquinho e reforçando, ela se torna um pouco educativa. Então, a gente fala muito da psicoeducação. Então, todo momento dentro da especialização de vocês vão ver muito esse enfoque do que a gente pode ensinar do modelo cognitivo
pro paciente, e ela é muito estruturada. Então, a gente sabe, a sessão em si, ou a intervenção, ela tem sua estrutura já organizada. E um ponto que a gente não pode deixar, que ela traz, lembra da pergunta lá inicial que eu trouxe para vocês, por que ela está sendo tão vista hoje? Porque nós temos um prazo limitado, que a gente fala de intervenções, né? Então, assim, de 16 a 20 sessões, tá? Então, por que a gente olha isso? Não é algo que o paciente ou aonde a gente vai fazer a intervenção vai ser algo muito extenso, né? Então, a melhora terapêutica, a melhora da queixa tende a ser reduzida, né? A gente fala reduzida, porque tem alguns pacientes que estendem o protocolo, ou algum dos casos também, mas ela acaba sendo vista com uma abordagem que traz uma eficácia nos tratamentos, tá? E numa forma mais rápida, tá? E aí a gente também tem, importante a gente falar, né, até o que a Cris trouxe, como que a gente vai abordando isso no decorrer dos nossos processos, né? Então, hoje aqui, vocês me trouxeram, não um nicho só para a clínica, isso é muito importante, né, Cris? Isso é muito importante, deixa eu ver aqui, pode dizer que o interesse da TCC desde os 2 anos da faculdade, isso. Quando a gente fala que a gente já está na faculdade, a graduação, ela nos permite para abrir o nosso olhar, tá? Então, eu fico feliz que vocês já se identificaram dentro dessa abordagem, né, que traz todo esse resultado. E uma coisa que é interessante, que a gente olha para a TCC, por ela ter essa visão dentro das duas abordagens, o paciente, quando eu falo que ele é mais ativo, porque tem sempre propostas que eles possam estar fazendo dentro da sessão, né? Então, eles fazem um trabalho dentro do processo terapêutico e após encerrar aquele momento, aquele encontro, ele tem ações que eles vão fazer fora, né? Que a gente chama a tarefa de casa, Plano de ação. e entre outras técnicas, planos de ação. Então, tem várias estratégias que a gente faz com que o paciente saia da terapia, saia daquele encontro que a gente teve e leve isso para fora, tá? Enquanto eu falo nessa questão do olhar, né, da TCC, eu sou muito encantada com ela. Eu olho vocês que estão entrando agora no mercado, nós temos que ter muito. Eu lembro que algumas, não sei quem falou no início, que as pessoas estão muito à procura das demandas da Covid e tudo mais. O que eu gosto muito de falar da abordagem da TCC, e dos pontos que os clínicos hoje, eles evidenciam muito, né? Até hoje aqui eu estava olhando, tem muitos médicos fazendo terapia cognitiva, tá? Por que eles estão fazendo esse movimento da terapia? Justamente pelo entendimento, tá? Antes, nós tínhamos eu vou falar uma negativa, né? Que era muito visto o psicanalista, né? Então, o médico, ele tinha muito aquela visão de encaminhar para um psicólogo que é psicanalista. E hoje a gente está vendo esse movimento muito ao contrário, tá? Então, os profissionais, os psiquiatras clínicos, eles estão encaminhando para profissionais que trabalham com abordagem cognitivo-comportamental. Eu acho interessante, vou até compartilhar com vocês, que às vezes vem no encaminhamento clínico terapeuta na abordagem cognitivo-comportamental. Tá? Então, é muito importante a gente evidenciar essa autovalorização que o profissional da saúde está trazendo para nós. E por que ele está trazendo essa visibilidade? Não está trazendo essa visibilidade porque eu gosto da Gabriela, eu gosto do profissional X, não. É por conta do resultado que acaba trazendo para o paciente dele. Tá? Então, quando nós olhamos a TCC e a gente fala desse olhar que está todo mundo tendo para a abordagem, é justamente por isso. Nós temos evidências de resultado, tá? Nós conseguimos mostrar uma eficácia nos protocolos de tratamento. Tá? Então, nós temos protocolos, quando vocês me trouxeram do suicídio, nós temos protocolos muito detalhados para intervenção de risco. Tá? Para pacientes em crise, nós temos, um exemplo, um protocolo muito detalhado
qual a diferença da psicanálise e da PCC? Bom, já volto falando para ti, mas só concluindo meu raciocínio, nós temos muito essa questão do paciente, tá? Então, do resultado que o médico visualiza e clinicamente. E uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com os alunos, que nós, pós-pandemia, eu senti isso pelo tempo que eu já tenho de atuação dentro da área, eu senti que pós-pandemia, os médicos estão mais conectados com a psicologia, com os profissionais que atuam dentro dessa área, tá? De intervenção. Então, o que eu acho muito interessante? Os médicos, eles nos procuram para buscar orientação, para saber sobre como que está sendo o protocolo de atendimento do paciente, né? Se esse paciente, como que ele está na sessão, porque a gente vai ter encontros mais, tá? Então, isso é importante a gente estar validando. Então, hoje, sim, a TCC, ela apresenta uma eficácia nos resultados em diferentes, vamos falar assim, patologias, tá? E tem-se um resultado muito bom em grupos, quando a gente fala um exemplo, em grupos para escolas, né, intervenções escolares, em grupos de orientação para pais, ela tem sua eficácia. Vou responder uma perguntinha que me perguntaram assim, qual a diferença da psicanálise e da TCC? A TCC, gente, a psicanálise, ela trabalha muito com essa questão da psique, ela tem toda uma estrutura totalmente diferente, ela não consegue, vamos falar assim de uma forma bem leve, a psicanálise, ela está voltada muito, vamos falar para a estrutura do inconsciente, id, ego, superego, toda aquela estrutura que a gente fala, e o indivíduo, ele, como que eu posso falar para vocês? O tratamento da psicanálise é a cura através do poder da fala. E isso a gente olha na psicanálise. Então, o paciente, ele tem, nas sessões, mais abertura de fala, ele tem que contextualizar a sua problemática. O terapeuta, ele tem pouca intervenção, tá? Quando nós falamos da TCC, o que acontece na TCC? Lembra que eu falei lá atrás? É uma abordagem ativa e diretiva. Tá? O terapeuta na TCC, ele tem que ter uma escuta ativa, ele tem que ser empático e ele tem que fazer uma reformulação de caso. Então, quando nós olhamos para a TCC, o paciente, se eu falei para vocês que o paciente vai ser seu coterapeuta, qual que é o meu papel como terapeuta? Dar ferramentas para ele. Tá? Então, se eu estou vendo que o meu paciente está com uma forte distorção cognitiva, eu vou dar ferramentas, eu intervenho na sessão. Então, exemplo, o paciente está lá com uma distorção cognitiva, eu questiono ele. Falou, esse enfrentamento que você está me trazendo agora é em todas as situações? Então, eu sou mais ativa na sessão. Tá? Eu consigo fazer com que o paciente ele participe diretamente do processo. Outro ponto que eu olho, que na TCC, terapia cognitivo comportamental, nós vamos trabalhar a tríade. Tá? O que é a tríade? Nós vamos trabalhar a emoção, o pensamento e o comportamento. Tá? Então, na TCC, nós sempre vamos andar dentro dessa tríade, que são esses 3 elementos. Tá? E também, nós vamos focar muito as crenças que esse paciente tem. Então, essas crenças intermediárias, que são lá da infância, intermediárias, crenças centrais, né, que vem lá da infância com o indivíduo, mas um ponto que eu amo na TCC, e eu não posso deixar de não falar, que nós temos um foco no aqui e agora, tá? Então, a gente olha muito para o paciente, se ele teve uma problemática lá no passado, ok, mas o que ele pode ser funcional agora? Como que ele pode estar estruturando agora um exemplo, olhando o seu passado, mas focando no aqui e agora, tá? Não sei se eu complementei, respondi, que a pessoa me perguntou, que eu não consegui ver aqui. A gente sempre fala, quem perguntou aí, né, que eu poderia falar, assim, que a TCC também, ela teve uma grande contribuição da psicanálise, no sentido de Beck, ele era psicanalista, né, era até discípulo de Freud, né, e ele buscando ali evidenciar uma cientificidade na psicanálise por meio de experimentos com pacientes deprimidos, ele conseguiu perceber que o método da psicanálise não funcionava muito bem,
E daí ele começou a perceber que os pensamentos influenciavam muito nas emoções dos pacientes, né? Foi daí que ele começou também a desenvolver, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, de uma forma, assim, talvez mais simplista, poderia falar, o objeto de estudo entre uma e entre outra é diferente. Então, a psicanálise trabalha com o inconsciente humano, ou seja, aqueles conteúdos que foram reprimidos ao longo da vida, né? Que foram muito sofridos pelo paciente e que, pelo meio do recalque, ficaram no inconsciente. A TCC trabalha, como a Gabi falou, no aqui e agora, né? Então, assim, nós utilizamos, inclusive, o termo inconsciente, mas no sentido diferente, né? Então, a psicanálise é de longa duração, né? Porque trabalha os conteúdos inconscientes, né? Desde a infância. Então, a psicanálise poderia falar, de uma forma geral, que leva até anos o processo terapêutico. A TCC não. É breve, ela é de curta duração, né? Em relação à postura do profissional. Na psicanálise, o profissional, né? O analista ali, ele tem um papel mais passivo. Na TCC, um papel mais ativo. Não são abordagens, eu até brinco assim, que elas não se conversam muito, né? Porque elas não têm nenhuma similaridade, eu poderia falar dessa forma, né? Eu não sei se ficou claro para você, Yara. E tinha mais uma perguntinha que eu acho que me perguntaram sobre a aba. Então, estão perguntando aqui a diferença entre a aba e a TCC. Eu não vou entrar muito nesse mérito da aba, tá? Mas o que acontece? A aba, ela não é uma especialização, e sim uma formação, né? E está muito ligado na análise do comportamento, tá? Então, quando a gente olha a aba, eu não consigo olhar ela no olhar para a TCC. Ela é uma formação muito usada pelos analistas de comportamento para tratar protocolos. Um deles para crianças, tanto infantil até para a parte da adolescência, que adulto não consegue aplicar muito bem, é para crianças com autismo, tá? Então, assim, seria mais uma formação que cabe dentro da análise do comportamento. Tá? Então, a TCC é uma especialização que volta muito para os transtornos, para esses pontos que a gente já falou. Cris, quer completar alguma coisa? Como a Gabi falou, a aba está ligada à análise mental do comportamento, né? Então, é um processo muito voltado para o comportamento e para os processos de aprendizagem. E a TCC, o foco da TCC, ela é voltada para a parte cognitiva, né? Como nós falamos, né? Pensamentos, a gente fala disfuncionais, mais disfuncionais, e as crenças intermediárias e centrais. Então, assim, a gente não vê muita aplicabilidade, né? Não vou nem generalizar minha fala, mas a gente não vê aplicabilidade do espectro autista na terapia cognitivo-comportamental, porque nós precisamos da parte cognitiva ali mais preservada para conseguir alcançar os resultados esperados, né? E no espectro autista nem sempre a gente consegue ter esse manejo. Então, o perfil do espectro autista é o ABA voltado para o comportamento e para os processos de aprendizagem. Certo? Yara, você fala em relação após na terapia cognitivo-comportamental, que você perguntou, né? Eu, Yara, dentista, que fiz essa pergunta, quero fazer uma pós nessa área. Sim, a nossa previsão de abertura da pós em terapia cognitivo-comportamental é agora para julho, 15 de julho. Essa é a nossa previsão. Que bom, espero estar todos animados para começar. Eu falo assim que fazer uma pós dentro dessa área, gente, vocês aos poucos vão vendo as aberturas que vão surgindo, né? E principal, eu gostei de uma fala que uma aluna trouxe, que enquanto eu estava fazendo psicologia, eu já me via fazendo terapia cognitivo-comportamental. E dentro da especialização, algo que é muito importante a gente estar falando, é esse mesma caminhada. A gente começa a ver a terapia cognitivo-comportamental e dentro dela a gente faz um olhar de identificação. Nossa, eu gostei mais e me identifiquei da terapia para grupos, né? Da TCC para grupos. Nossa, eu identifiquei muito com a terapia da TCC para emagrecimento. Eu amei para, um exemplo, intervenções de crise. Gostei muito da TCC para casais, né? Casais, hoje, a TCC ela tem um protocolo que é muito encantador na execução, né? Então, a gente vê a TCC para casais. Então, assim, é importante, e é infantil, né? Não posso deixar de falar da TCC na área infantil. Então, dentro da abordagem
vocês vão conhecendo as áreas e vão fazendo também um processo de autoidentificação. E isso é muito importante na caminhada, tá? Eu não consigo visualizar os comentários. Então, isso é muito importante na caminhada de vocês. E não ficar só fechada, que vai ser só clínica, né? Então, ela tem toda essa abertura. Qual foi a pergunta? Eu vou aproveitar a fala da Gabriela e até expandir um pouco, né? A gente fala muito da psicologia, né? Geralmente, a gente que é psicólogo, né, que está fazendo psicologia, tem as abordagens, né? Ou as linhas teóricas para poder ter como referência para atuação clínica, psicanálise, cognitivo comportamental e por aí vai. Mas é importante frisar que a TCC, ela não é exclusiva para psicólogos. Então, qualquer pessoa que tem um curso superior pode fazer a pós em terapia cognitivo-comportamental, né? E aplicar em qualquer outro contexto que seja de interesse dela. Isso é importante a gente pensar, né? Que eu vi aqui no grupo que tem pedagogas, por exemplo, né? Então, você pode, enquanto pedagoga, né, obter de todo o conhecimento da TCC em relação a transtornos de aprendizagem, por exemplo, né, o transtorno de ansiedade ou sobre ansiedade, porque em escola a gente vê muito aluno com esse perfil também, né, e aplicar no meio escolar, no meio hospitalar também. Então, é sempre importante frisar que não é exclusivo para psicólogos, né, e a gente consegue utilizar de todo o conhecimento para poder investir na nossa área de atuação. Cris, teve uma pergunta que foi feita ali, acho que foi duas. Não consegui acompanhar. Eu acho que uma eu estou vendo aqui, é do Cristiano, se eu não me engano. Uhum. Se vê muita aproximação da TCC com as abordagens contextuais, como a ACT, por exemplo. O que vocês me falam sobre o uso dessas como instrumentos de agregação? Bom, a ACT, ela está ligada na terceira onda, tá? Então, dentro dessa, o que é importante? Ela é uma ferramenta, a gente fala que é uma linha de formação que é mais individualizada, né? A mesma coisa se a gente for falar da TREC, a mesma coisa racional emotiva, né? Terapia da aceitação e do compromisso. Então, são áreas que também têm formações, tá? Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, a gente vê uma formação profunda nesses pontos que eu acabei de colocar. E aí, dentro da TCC, ela tem as suas separações, tá? Então, tem a terapia dialética, não sei se é isso que ele queria... Eu acredito... Eu acho que a pergunta dele foi o seguinte, que as terapias, né, contextuais, o que nós achamos de trabalhá-las como forma de complementar a atuação na TCC? É isso mesmo, Cristiano? Se foi isso mesmo, eu acredito e eu entendo que é válido, né? Desde que as contextuais convergem com a TCC, né? Que basicamente todas convergem com a terceira onda, né? Eu acredito que vale a pena, sim, a gente ter um conhecimento, né, em relação... A gente não consegue ter de todas, porque são muitas, na verdade, né? Cada vez estão tendo mais aí, mas eu acredito que é muito importante, sim. Então, por exemplo, se eu pegar alguns perfis de transtornos, né, como, por exemplo, se eu parar para avaliar no transtorno borderline, nós sabemos que a dialética ela tem muito mais eficácia do que a TCC, porque o foco dela é muito mais no vínculo. Então, por exemplo, eu posso ser um terapeuta cognitivo-comportamental com uma ênfase na área clínica, né, de repente fazer a dialética e atuar com pacientes que possuem borderline, por que não? Então, serve como uma forma de agregar? Serve. Tem o Mindfulness também aí, que é nosso companheiro na área clínica também, que nos ajuda muito também na área clínica também, e que ela é considerada por muitos também como contextual também. Então, eu acredito sim que vale a pena. E essa terceira, quando a gente fala nesse terceiro movimento que entra a terapia da aceitação do compromisso, como você trouxe, ela entra muito no movimento de ver a emoção e ver o indivíduo dentro desse contexto. Então, assim, quando a gente fala dessa caminhada da TCC, agora, nesse movimento da terceira onda, ela fala assim, não, nós precisamos olhar mais as emoções. Né? Então, na segunda, se volta muito para a questão dos pensamentos na segunda onda. E na terceira onda, volta-se muito mais para as emoções. Então, o que a gente olha? Não precisa ficar... Eu sempre falo assim para o aluno, que às vezes o aluno tem dúvida. Vou falar por mim e por orientações também que a gente vai recebendo e olhando. Você não precisa, um exemplo, fiz a terapia, fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental. Tá. Aí agora eu vou ter que fazer uma de terapia da aceitação de compromisso? Tem que fazer uma especialização em TREC? Não. Tá? O que eu gosto muito de orientar?
tá? Eu falo por mim e vejo isso nas demais, como que eu posso falar assim? Que são meus tutores, né? Então, um exemplo, eu faço a base minha. Minha base é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Eu já fiz uma formação em aceitação e compromisso. Então, a gente não precisa ficar fazendo todas as coisas, porque vai tendo atualizações, tá? Então, eu já fiz uma formação em Mindfulness, porque alguns pacientes eu precisava trazer olhar um pouquinho essa questão do olhar para si, dessa conexão, da respiração, eu fazia o treino respiratório e tal. Então, eu fiz uma formação. O que eu gosto de falar? Nós não precisamos ficar fazendo especialização em cima de especialização, né? Então, vocês têm que entender que a nossa linha é a terapia cognitivo-comportamental. Conforme a gente vê a necessidade como clínico, que agora eu me coloco como clínico, aí vocês podem estar fazendo formações, cursos de extensão voltados para isso, tá? Os cursos... Te interrompi, né, Gabi? Os cursos de formação são excelentes, né? Porque eles têm um tempo de durabilidade considerável e conseguem suprir uma demanda também. Agora, é sempre bom frisar que quem vai para a área clínica, nós falamos também de um tripé, né? Tem que ter formação, tem que ter supervisão também, e também tem que ter a questão da psicoterapia individual, né? Então, para onde você for, não tem como correr desse tripé também, né? Não. Esse tripé é nosso alicerce, né? Não tem. Se a gente não deixar não olhar para isso, abala nossas estruturas, tá? Então, primeira coisa que eu não sei se a gente respondeu, né? Mas esse ponto é muito importante. Eu me preocupo porque a gente, quando está fazendo a especialização, nós vamos nos apaixonando, né? E aí a gente vai se apaixonando por áreas. E essas áreas que a gente vai nos apaixonando, nós vamos nos aperfeiçoando, tá? Então, você vai fazendo... Aí a gente pega, como eu vou sustentar a fala da Cris. Eu gostei da terapia de casal, vou começar, fiz a especialização em TCC, estou fazendo uma formação para conciliar com terapia de casal, vou fazer supervisão com o profissional dentro de terapia de casal. Tá? Então, a gente sempre vai fazendo esse leque, além de eu, como terapeuta, eu, como profissional, também estar fazendo. Bom? Respondi, né? Mais alguma perguntinha? Marilúcia, o atendimento infantil, ele basicamente segue a mesma linha. Então, os princípios básicos não mudam para atendimento infantil e atendimento adulto, o modelo cognitivo não muda, mas o atendimento infantil tem algumas particularidades, né? Em relação à forma de atendimento, em relação às técnicas, aos protocolos, né? Porque vai variar muito também conforme a idade e a fase do desenvolvimento infantil que a criança está, mas a questão do contrato, a questão do sigilo, né? O contato com esses pais também, né? Porque trabalha criança, tem que trabalhar com os pais juntos também, né? A forma de abordar a criança, algumas técnicas, vai diferir, nesse ponto difere, mas modelo cognitivo e os princípios básicos regem qualquer atendimento da terapia cognitivo-comportamental. Mas sim, tá? O atendimento infantil, ele tem as suas singularidades, um pouquinho diferente do adulto. Porque quando a gente fala da TCC infantil, ela tem um ponto que nós podemos fazer toda a ação terapêutica, mas nós precisamos do suporte dos pais ou do cuidador legal. Então, a terapia infantil ela é diferente do adulto, porque o adulto ele tem consciência do que ele está ali, ele sabe o que ele tem que trabalhar, né? E na TCC infantil, muitas vezes a criança nem sabe por que está ali, e nós precisamos fazer as intervenções necessárias, trabalhar as queixas e as demandas, mas tem um ponto. Na TCC infantil, a criança tem que ser colaborativa e os pais, para a intervenção dar certo. Tá? É muito importante a gente olhar esse diferencial. E quando a gente fala da terapia de casal, na terapia de casal, nós vamos trabalhar os esquemas, as crenças, esquemas que a gente fala, individual. Então, a gente olha o esquema do parceiro, esquema do outro parceiro, e como que vai fazer essa fusão, a questão deles identificar essas diferenças dentro do relacionamento. É muito bonita a terapia de casal, muito legal, tá? Mais alguma perguntinha? Eu falo demais, gente, então vocês vão me cortando, vão falando o que tem de perguntas aí, que eu não estou conseguindo acompanhar o chat.
A Yara pergunta, né? Se eu fizer essa pós, poderei clinicar? Então, a TCC, como nós falamos, não é exclusivo para psicólogos, né? Então, você pode fazer, você pode clinicar e ser um psicoterapeuta, né? Aí isso você pode. Tem algumas ferramentas que são exclusivas do psicólogo, como os inventários de Beck, Aaron Beck, por exemplo, né? É o que você não vai poder ter acesso. Então, por exemplo, eu quero aplicar o inventário de ansiedade de Beck no paciente. Aí não vai ter acesso porque é exclusivo para psicólogos, né? Mas no demais, você pode clinicar tranquilamente, tá? E dando um reforço, Cris, só que nem a gente fala, mas aí não tem a escala de Beck, como é que eu vou Tem fazer? outras, Tem tem outras. outras. Então, Tem lembra que eu outras. falei lá no início que vocês vão ter vários repertórios de ferramentas? Então, tem escalas de Hamilton, tem outras escalas que vocês podem fazer o uso, tá? Que permite vocês estarem verificando ansiedade, depressão, entre outros transtornos, né? Então, você pode atuar assim, enquanto psicoterapeuta, tá? O atendimento normal enquanto psicoterapeuta. Você pode clinicar assim. E assim, eu quero aproveitar e falar que a oportunidade de por que nós decidimos oferecer, né, após, para poder oferecer para as pessoas que têm interesse nessa área, conhecimento técnico, baseado em estudos que são realmente comprovados, que vão ter uma fundamentação teórica, que vão direcionar vocês na prática profissional, para poder oferecer o melhor para o seu paciente no contexto clínico, para oferecer o melhor para o seu aluno na escola, para o seu ambiente de trabalho, porque as técnicas, pensando em psicoeducação, você pode aplicar em vários contextos. A Luciana falou, né, dentro do contexto organizacional. Então, como trabalhar essas crenças, como promover as possibilidades de mudança dentro desse ambiente, tem áreas específicas e conteúdos que vocês vão estar aprofundando para poder oferecer um diferencial dentro da prática de vocês. Então, mesmo não sendo da área, é o que vai exigir de vocês uma leitura, né, um olhar diferenciado, uma conduta de estar num lugar, né, de estar aprendendo coisas novas, mas que montamos aí, né, Cris, pensando em oferecer o que está aí de mais atual. A professora falou bastante sobre isso, a gente tem várias temáticas voltadas para as várias realidades, que tem aí o resquício, sim, da pandemia, mas acho que a pandemia veio só para potencializar e acelerar algo que já iria acontecer. E a tendência, sim, dos médicos, dos psiquiatras, neurologistas visualizarem a TCC como parceiros mesmo no tratamento, né? Tem sido demais, muitos encaminhamentos. Então, acredito que é possível fazer um bom trabalho, se dedicar para poder aí se tornar um bom profissional. Eu acho que teve uma pergunta aqui, se eu não me engano, que passou rápido, eu não consegui acompanhar direitinho, mas eu acho que uma pergunta falando sobre a atuação do terapeuta, né, da TCC, nas organizações, né? A gente sempre fala muito que também dentro das empresas tem uma eficácia muito boa, porque a TCC trabalha muito em grupos também, como a Gabi falou um pouquinho mais cedo, né? Então, resolução de conflitos, mediação de conflitos, desativar conflitos, né? Promover equipes mais produtivas, mais estruturadas também, né? E também alocar pessoas certas nos setores, nas funções certas também, né? Trabalhar as autopercepções, como a Gabi falou, né? A questão de crenças disfuncionais, né? Talvez aquele funcionário, possível funcionário ali que se vê de uma forma não muito, eu poderia falar assim, não muito produtiva. Então, a atuação na organização também ela é muito ampla, muito ampla. E quem falou da questão, né, falaram muitas coisas da pandemia aí, e desses momentos que a gente está vivendo, é sempre bom relembrar e pensar também que nós trabalhamos com as percepções. E muitas percepções da gente são percepções distorcidas, né? Eu poderia falar assim, a gente cresce também aprendendo a enxergar algumas situações de uma forma distorcida. E o nosso foco também, em qualquer ambiente, em qualquer área de trabalho, é ajudar o nosso paciente a pensar de uma forma diferente, né? A pensar de uma forma com menos distorções. Porque lembra que nós falamos para vocês que a forma como nós percebemos as situações influencia na maneira como a gente sente, consequentemente, no comportamento? Então, nosso foco muito também na
reestruturação cognitiva daquelas pessoas que buscam ajuda para a gente, né? Ajudá-las a enxergar uma realidade de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais funcional. Então, também isso é o nosso foco, né? Eu acho que isso é o grande, pelo menos para mim, né? É o grande boom da TCC. Nossa, é muito fantástico você ver isso na prática acontecendo, né? As pessoas flexibilizando uma forma de pensar, buscando reestruturar por meio das suas crenças e, consequentemente, ter uma visão mais produtiva, mais funcional da realidade. Então, isso é muito, muito, muito gratificante para quem está atuando na abordagem. Então, acredito que quem escolher a TCC não vai se arrepender, porque ela é encantadora, assim, ela nos conquista, né, ali no dia a dia. E aí a gente sempre fala, eu sempre falo isso, assim, porque tem mais de 15 ou 16 anos que eu atuo com abordagem, assim, e quando nós falamos muito do modelo cognitivo, acredito que muitos vão se encontrar na minha fala. Nós temos uma tendência a ver pensamento como fato e não como possibilidade. E quando eu passo a ver um pensamento como fato, isso me gera um sofrimento, isso me gera uma angústia, né? Então, essas distorções na forma de pensar é que geram para a gente ali todo um mal-estar emocional, até um sofrimento mesmo, né? Então, o nosso foco é muito na parte cognitiva. Então, é muito bonito, é muito gratificante ver essas mudanças na prática, sabe? Bem, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu sou apaixonada na área aí, né? Então, eu sou meio suspeita, mas... Ô, Cris, aí eu queria fazer uma pergunta para a professora Gabriela. Professora, a senhora falou um pouquinho do perfil, né, do terapeuta. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Porque como nós temos aqui um público que tem interesse em ser terapeuta, o que você poderia aí estar falando para eles, né, sobre como esse terapeuta precisa estar atuando em relação aos seus comportamentos, né? O que você poderia estar contribuindo? Perfeito. Eu acho que é muito válido, só contextualizando um pouco da fala, qualquer área que você for olhar, um exemplo, quando a gente fala de uma especialização, de uma formação, você está somando algo que você já tem. Então, você já está somando algo de conhecimento. Então, aonde você for atuar, então, um exemplo, na organizacional, você vai estar fomentando, que nem na organizacional, a área de clima, ela acrescenta muito, né? Na área de clima organizacional, nossa, absurdo o que você poderia estar fazendo ali dentro. Agora, respondendo o que você me trouxe, sim, nós como terapeutas cognitivos comportamentais, nós temos que ter muito esse olhar sobre escuta ativa, a gente tem que trabalhar muito essa escuta, né? A gente tem que ser muito empático. Por que empático? Por que eu falo isso? Nós temos que entender que o paciente, um exemplo, se eu vou atuar com intervenção de crise, né, pacientes em crise, eu tenho que ter uma disponibilidade para atender pacientes em crise. Tem terapeutas que eu escuto falar assim, eu não atendo borderline, não tenho paciência de atender o borderline, não atende borderline. Por quê? Ele demanda um pouco mais de atenção, o terapeuta tem que ser mais disponível, tá? Então, quando a gente fala assim, tem profissionais hoje, eu vou trazer para vocês, enquanto nós, como terapeutas, eu me dói ouvir isso, porque quando você está como terapeuta, você tem que estar preparado para atender a demanda que vem. Então, quando a gente fala de uma especialização, ela é uma porta para você se especializar e depois você continuar a sua caminhada na tua formação. Então, quando você é clínico, você vai atender, você vai para uma escola, você tem que estar preparado para aquela escuta, para aquilo que vai vir. Né? Então, eu hoje observo. Então, como terapeutas, nós temos que ter uma percepção. Eu falo assim, sempre a gente tem que ter um olhar do eu, do outro e do mundo. E essa construção, nós vamos ter que fazer muito o olhar da terapia. Então, a gente tem que fazer a terapia individual, a gente precisa nos entender, a gente precisa entender o outro. E como nós vamos entender o outro? Formando, fazendo especialização, estudando, buscando sempre conhecimento mais e mais e mais, supervisão, e essa questão do mundo. Como que está como que o mundo está reagindo, o que está vindo de demanda, o que eu preciso estar me aperfeiçoando. Então, eu coloco muito que quando a gente se coloca numa posição, sendo psicólogos ou não, entrando dessa área, nós, como terapeutas, eu falo assim, como psicoterapeutas, nós precisamos estar totalmente lapidados, né, para atender as demandas que vêm. Não sei se respondi, mas na minha visão hoje,
um bom terapeuta, vou falar um bom não, um ótimo terapeuta, ele se faz com olhar empático, com a questão da escutativa. Eu faço muito, eu sou chata com meus alunos com isso, escutativa, observação. E quando a gente fala da TCC, é uma coisa que vocês vão aprender e é importantíssimo, reestruturação de caso, tá? Então, o terapeuta, ele se faz em cima dessa reestruturação clínica. Então, a gente tem ferramentas para a gente fortalecer essa escutativa. Então, é muito importante nós falarmos em formação, né? Eu fiquei muito feliz de ver o número de pessoas buscando tendo interesse nessa área, né? E buscando essa formação. Tá? Respondido, prof? Sim, sim. Eu falo porque a gente tem que estar disponível, né? Algumas mudanças, né, Gabriela? E esse é o treino mesmo, né? Estudo, dedicação, como você falou, né? A questão das mudanças, das atualizações, que o próprio mundo vai fazendo com que a gente precisa se adequar e trabalhar, né? Todas essas questões. Tem uma pessoa perguntando como é que funciona o caso dela acontecer de maneira remota, online. Aline, você poderia... Aí, Cris. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Antes da pandemia aí, né, já era autorizado pelo conselho, eu sou psicóloga, né, você fazer, se não me engano, eram 6 sessões de terapia online, né, e conforme a demanda. Confesso para você que eu não era muito aberta à terapia online, não, nessa situação. Aí veio a pandemia, né, a gente teve que se adaptar a uma nova realidade, né, e veio uma realidade que veio para ficar, a terapia online. E eu falo para você que funciona, viu? Dá muito certo. Então, assim, hoje, basicamente, eu atendo pacientes de fora do país, de outras cidades, e que eu tenho um resultado muito bom, da mesma forma como eu teria de uma forma presencial. Agora, alguns casos é que não são orientados a trabalhar com terapia online, tá? Tem algumas exceções que não entrariam, mas os outros casos, olha, eu poderia falar para você, assim, que na minha realidade, o resultado é o mesmo, viu? Funciona muito. Não sei se a Gabi concorda comigo, né, Gabi? Gênero e número. A gente tem... por que é bom? É difícil, né? A gente falar... a gente é encantados e apaixonados pela TCC. Então, o que ajudou muito a TCC no online? Como nós temos estrutura de sessão, o que nós realizamos? A gente pegou o olhar, um exemplo, eu tenho um protocolo, vamos falar da ansiedade. Então, pacientes ansiosos, a gente vai fazer a questão de toda uma lista da verificação das distorções cognitivas, vamos fazer o RPD, vamos lá, inúmeras técnicas. A gente adaptou para o online, né? Então, hoje eu consigo um exemplo. Vou trazer para vocês. Um protocolo da ansiedade, eu fiz ele todo no Google Forms, eu passo para o paciente e eu vou fazendo o pareamento dele durante as sessões. Um exemplo, tá? Então, o que a TCC, ela vem muito somar, porque ela ajudou mais ainda, não foi uma coisa assim de outro mundo a gente passar do presencial para o online, né? Então, isso é importante que vocês vão ver na formação de vocês vão ver técnicas que vocês podem adaptar para o online, tá? Então, isso foi, né? Então, assim, são ferramentas que nós conseguimos adaptar para o online e deu muito resultado, tá? Eu, particularmente, hoje não consigo atender muito online, tá? Não consigo, porque são pacientes que eu atendo com um perfil mais grave. Então, assim, eu atendo alguns online, tá? Depois que eu já consegui fazer umas intervenções, mas é gratificante. E é mais uma forma para nós. Um ponto que eu gosto muito de colocar, se permitam abrir-se para essa formação, né? Para esse olhar eu falo sempre assim, como professora, e eu gosto desse perfil de professora também, de terapeuta, mas perfil de prof também gosto, instigam muito, né? Façam, um exemplo, quando vocês entrarem na formação, na especialização, sugam, buscam trazer tudo que vocês puderem de dúvidas. Eu vi que tem uma técnica X, é verdade? Essa técnica, como que o conselho vê? Eu acho que é importante vocês, mesmo uma coisa que vocês falaram assim, após presencial online. Eu falo que a Covid, ela teve a pandemia teve seus pontos negativos, mas teve os pontos positivos. Quanto tempo ia demorar para nós evoluirmos nisso que nós estamos tendo hoje?
né? Então, hoje nós temos tendo um leque de opções, da gente estar todos conectados em diferentes locais, num horário que seria difícil, às vezes, para nós irmos, e nós conseguimos online, fica mais fácil, né? E da mesma forma, a especialização. Buscam, eu gosto muito de falar nisso, né? Quando eu volto à pergunta anterior, do que se espera do terapeuta, do que se espera. Quando a gente faz uma formação, faça uma formação, se dedique aquele tempo para essa formação que vocês vão fazer, de especialização, se estruturam. Como nós vamos ser terapeutas, que nós temos uma estrutura de sessão, uma estrutura, nós também temos que ter uma estrutura de estudo, tá? Eu gosto muito de colocar isso para os alunos. Nós, como na área da terapia cognitivo-comportamental, nós precisamos também ter essa visão do que é uma estrutura. Então, a gente tem que ter tempo para fazer todo o nosso estudo, fazer nossas formações, estar nos atualizando, tá? E permitam-se, um exemplo, pegar mais conhecimento, tá? Eu acho que isso que a especialização vai trazer para vocês, tá? Só para a gente poder finalizar, tem perfis de paciente que eles não conseguem, por parte deles, fazer terapia online, que eles não dão conta, e atendimento infantil também é uma nova adaptabilidade, né? Que recursos lúdicos também ficam um pouquinho em a ver. Então, sim, cada caso é um caso, mas aqueles perfis que a gente consegue fazer online, nós temos resultados muito bons e resultados esperados, tá? Então, é viável, é possível e dá resultado. Obrigada, Aline. Cris, eu acho, então, que a gente tem mais alguma última pergunta para a gente estar finalizando, para a professora Gabriela deixar esse último recado, juntamente com você? Deixa eu olhar daqui no chat, espera aí. Eu acho que é mais essas questões mesmo que ela tinha perguntado. A questão das aulas já foram respondidas, né? Eu acho que agora, Gabriela, é só deixar aí o último recado, falar que você espera por eles, como seus alunos na pós. Olha, eu fico feliz. Gente, só um pouquinho, Stephanie, ela colocou aqui, ajuda sim, tá? Ela tem um resultado muito bom na bipolaridade também, que é um transtorno bipolar, tá? Tem sim. A TCC, na verdade, ela tem um enfoque muito bom nos transtornos, tá? Na maioria deles, temos protocolos baseados em evidências e resultados, tá? E principalmente nos transtornos de personalidade. Né? Principalmente nos transtornos de personalidade, se a gente for olhar os clusters dos transtornos de personalidade, ela adequa bem, tá? Posso dar uma fechadinha? Espero ver esses rostinhos que eu vi hoje aqui, ver em aula. Nós vamos ter encontros que vai ser, eu acredito, de crescimento, e eu gosto de colocar sempre algo muito importante. O crescimento, quando eu me desafio sempre nessa questão da aula, né? Porque eu gosto de dar aula, porque sempre eu aprendo algo, e eu aprender, eu ensino algo. Então, essa troca, ela tem que ser genuína, né? Então, quando a gente coloca a questão da aula, buscam ser provocadores, buscam trazer as dúvidas que vocês tenham. Eu vou ter o maior carinho e prazer em estar com vocês nessa caminhada, né? É uma caminhada muito importante para o crescimento de vocês e, principalmente, na atuação de vocês. Tá? Então, espero mesmo vocês nessa caminhada. Eu espero que vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão amar e vão se encantar com a TCC, como eu me encanto, como a Cris, como a gente se encanta, e nós temos uma dificuldade muito grande em falar assim, ó, isso não dá certo. Eu não gostei disso, né? Por mais que eu gosto muito de falar assim, nós temos o protocolo, né? Então nós temos um protocolo para ansiedade, mas a gente tem que olhar cada situação como uma situação, né? Então, às vezes, uma ferramenta dá bom para o paciente, depois dá para o outro, daí a gente fala, nossa, essa aqui não vai dar certo para esse paciente, que nem a Cris falou. Tem pacientes que não vão se adaptar na terapia online, então a gente traz para presencial, né? E uma coisa que é muito importante na formação, e vocês vão aprender, e o objetivo nosso é trazer essa segurança para vocês, é um paciente aonde eu vejo uma dificuldade, onde eu não me sinto preparado, a gente tem total autonomia de falar assim, olha, vou te encaminhar para um outro colega meu,
tá? E é isso que vocês vão aprender. A gente tem que nos conectarmos com essa questão assim, ó, eu vou até aqui eu não me sinto confortável com esse paciente. E aí a gente encaminhar para os colegas. Isso é muito importante, a gente ter esse movimento, tá bom? E eu espero, sim, ver os gostinhos de vocês nas aulas, né? Espero que a gente tenha uma conexão muito gostosa e que seja um momento de altas trocas, tá bom? Muito obrigada, eu fiquei muito grata pelo convite da Univangélica, da Cris, gostei muito de conhecer a Eri, muito obrigado por esse momento, tá? E ter esse momento de troca, né? Hoje a gente só deu uma... Mas eu estou disponível no que vocês precisarem, muito grata pelo convite, tá bom? Brigadão, hein? Amei! Gabi, eu quero agradecer, né? Prontamente ela aceitou o convite de compartilhar o conhecimento dela, a experiência dela conosco. Muito, muito obrigada, Gabriela, de coração mesmo. Eu tenho certeza que foi um divisor de águas para muitos, né? Hoje, o nosso momento hoje de troca de informações. Tenho certeza também, a Gabriela está na nossa grade, né? Como docente ali, eu tenho certeza também que ela vai contribuir muito para a formação de vocês. Quero também agradecer a participação de todos vocês em pleno sábado, né, conosco aqui, né? Eu quero agradecer pela interação, pelo interesse, pela participação. Eu vejo que daqui tem presente, tem ex-alunos meus, né? A Ailton aqui de Goiânia, o Andrei também. Muito bom revê-los, né? E é muito bom também conhecer. Eu vou falar dessa forma, né? Meus futuros alunos também da pós, né? Então, fico muito feliz de tê-los conosco aqui nesse sábado. Muito obrigada a todos. Pessoal, e a live vai ficar gravada, todo mundo vai poder assistir novamente no canal do YouTube da Univangélica. Qualquer dúvida, nós temos aí o grupo de WhatsApp, vocês podem acessar para fazer parte, tá também no link dos stories da Univangélica, da pós-graduação, para a gente poder continuar falando sobre isso. Daqui para frente pode surgir novas dúvidas, né? Alguém quiser conversar mais sobre, esclarecer outras questões. Eu, a Cris, nos colocamos à disposição. A Mari, que juntamente com a equipe do comercial vai estar aí esclarecendo sobre as questões relacionadas à prática, às matrículas, como é que efetivamente vocês podem se tornar alunos, tá? Agradecemos e esperamos nos reencontrar daqui a alguns dias, né? Mais ou menos daqui um mês e alguns dias. Deixamos aí o nosso abraço. Espero que tenham um bom final de semana, um bom descanso e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigadão. E obrigado por esse sábado. Tchau, tchau. Obrigada, prazer.